Você já teve aquele pesadelo? Aquele em que você está caindo infinitamente no escuro, e você sabe, com certeza absoluta, que quando você atingir o fundo, a dor nunca vai parar? Você acorda suando, coração acelerado, aliviado por ter sido apenas um sonho. Mas e se eu te dissesse que bilhões de pessoas vivem todos os dias com uma versão acordada desse pesadelo? Que há um terror mais profundo do que qualquer monstro, mais persistente do que qualquer ansiedade, escondido nas sombras da consciência humana desde a infância? O medo do inferno. Não um medo abstrato. Um terror visceral, primitivo, instalado em você antes que você tivesse capacidade de questioná-lo. A imagem de chamas eternas, tortura sem fim, separação de tudo que você ama. E pior, a certeza de que você merece. Agora responda honestamente. Quantas decisões na sua vida foram tomadas não por amor, não por alegria, não por entendimento, mas por medo de punição eterna? Quantas vezes você engoliu dúvidas porque questionar era arriscado demais? Quantas vezes você aceitou doutrinas absurdas porque a alternativa era fogo eterno? Quantas vezes você traiu sua própria inteligência, sua própria integridade, porque no fundo da sua mente havia uma voz sussurrando: e se eles estiverem certos? E se houver inferno? Em 1670, Baruch Spinoza publicou um livro que deveria ter destruído o conceito de inferno para sempre, não com argumentos teológicos, não com interpretações bíblicas alternativas, mas com matemática pura, com lógica geométrica tão rigorosa que refutá-la seria como dizer que 2 + 2 = 5. Ele provou, não argumentou, não opinou, mas provou matematicamente que inferno eterno é logicamente impossível, não improvável, não metafórico, impossível. Da mesma forma que é impossível ter um círculo quadrado ou um triângulo de 2 lados. A Igreja entendeu imediatamente o que isso significava. Seus livros foram banidos. Seu nome se tornou sinônimo de blasfêmia. E durante 350 anos, acadêmicos estudaram Spinoza enquanto cuidadosamente evitavam ensinar a parte que realmente importa. Porque se as pessoas entendessem o que Spinoza provou, a ferramenta de controle mais poderosa já inventada pela humanidade, o medo do inferno, desapareceria como fumaça. E eu vou te mostrar exatamente como ele fez isso. Mas antes, preciso de um compromisso de você. Se você cresceu com medo do inferno, se esse medo ainda te assombra mesmo quando você diz que não acredita mais, se parte de você ainda se pergunta, e se for real, digite livre nos comentários agora. Não para mim, para você. Porque o que vamos fazer é perigoso. Não fisicamente, psicologicamente. Vamos desmontar a prisão mental mais antiga da civilização. E uma vez desmontada, você não pode reconstruí-la. Você está pronto para ser verdadeiramente livre? A arma mais poderosa, já criada Roma, 1215. O Quarto Concílio de Latrão. Centenas de bispos reunidos para codificar doutrina católica. E entre todas as decisões tomadas, sobre hóstias, sobre confissão, sobre autoridade papal, uma se destaca como golpe de gênio em engenharia de controle: a doutrina oficial do inferno eterno. Não era nova, claro. Imagens de punição pós-morte existiam há séculos, mas em 1215 a Igreja fez algo revolucionário. Transformou o inferno de metáfora em geografia, de advertência em certeza, de possibilidade em destino padrão para a maioria da humanidade. Inferno se tornou um lugar real, físico, eterno e absolutamente inescapável sem intervenção da Igreja. Pense na genialidade disso por um segundo. Todas as outras formas de controle têm limites naturais. Você pode ameaçar violência física, mas corpos morrem. Você pode ameaçar pobreza, mas pessoas podem sobreviver sem riqueza. Você pode ameaçar exclusão social, mas alguns aceitam solidão. Mas inferno eterno, não há escape, não há adaptação, não há posso lidar com isso. É o pesadelo absoluto. Sofrimento infinito sem possibilidade de fim, de alívio, de morte salvadora. E aqui está o golpe de mestre. Eles te disseram que você já estava indo para lá. Não por fazer algo terrível, por existir. Pecado original.
Você nasceu condenado. A menos que, e somente a menos que, você fizesse exatamente o que eles mandassem. Batismo nos termos deles, confissão nos termos deles, obediência nos termos deles, dinheiro para eles, lealdade a eles, silêncio quando eles mandassem. Faça tudo certo, e talvez, você escape do fogo. Duvide uma vez, questione uma vez, desobedeça uma vez, e você pode ouvir, não pode? Mesmo agora, séculos depois, décadas depois de parar de ir à igreja, você pode ouvir aquela voz, aquele sussurro, aquele medo primitivo plantado tão fundo que se sente como instinto. Durante 800 anos, essa arma funcionou perfeitamente. Reis se curvaram, exércitos marcharam, hereges queimaram, famílias se despedaçaram. Tudo porque o medo do inferno era mais forte que amor, mais forte que razão, mais forte que dignidade. E então veio Spinoza. Ele não tentou reformar a doutrina, não tentou reinterpretá-la, ele simplesmente aplicou lógica e assistiu ela desmoronar. A primeira equação: substância, Deus, natureza. Aqui está onde tudo começa. E precisa começar aqui, porque sem entender isso, o resto não faz sentido. Spinoza abre a Ética, seu trabalho principal, não com teologia, mas com definições. Como um matemático, como se estivesse provando um teorema sobre triângulos, ao invés de demolindo a fundação de toda a religião ocidental. Definição 3. Por substância, entendo aquilo que existe em si mesmo, e por si mesmo é concebido. Parece abstrato. Fique comigo. Ele está estabelecendo os blocos de construção para destruir inferno. Substância é qualquer coisa que não depende de outra coisa para existir, que existe por sua própria natureza, que não foi criada e não pode ser destruída. Agora a pergunta: quantas substâncias existem? A igreja dizia, pelo menos duas. Deus, substância imaterial, e mundo material, substância física. Algumas adicionavam mais, almas imortais como uma terceira substância. Spinoza prova matematicamente que só pode haver uma substância. Por quê? Porque se houvesse duas substâncias independentes, elas teriam que ser completamente diferentes em natureza, senão seriam a mesma substância. Mas se são completamente diferentes, não podem interagir. Como algo sem propriedades físicas empurraria algo físico, e se não podem interagir, então uma não pode criar ou afetar a outra. Mas sabemos que existe interação. Mente afeta corpo. Corpo afeta mente. Deus supostamente criou o mundo. Conclusão: não pode haver múltiplas substâncias independentes. Tem que haver apenas uma. E agora vem a parte que fez Spinoza ser chamado de ateu, mesmo nunca tendo negado Deus. Proposição 14. Além de Deus, nenhuma substância pode ser nem ser concebida. Proposição 15. Tudo que existe, existe em Deus, e nada pode existir ou ser concebido sem Deus. Você entende o que acabou de acontecer? Spinoza não eliminou Deus. Ele eliminou a separação entre Deus e mundo. Deus não é um rei externo governando criação de fora. Deus é a totalidade da existência. Deus, natureza, substância, tudo que existe. E se tudo existe em Deus, se nada pode existir fora de Deus, então onde exatamente o inferno estaria? Fora de Deus? Impossível. Nada pode existir fora da substância infinita. Dentro de Deus? Então, Deus contém sofrimento eterno como parte de sua natureza? Então Deus não é perfeito? A primeira rachadura apareceu, e ela só vai crescer. A segunda equação, perfeição, e realidade. Agora, Spinoza aperta o cerco. E ele faz isso usando um conceito que parece inofensivo, mas é absolutamente letal para a doutrina do inferno. Proposição 11. Deus, ou substância consistindo de infinitos atributos, existe necessariamente. Tradução: Deus não escolheu existir. Deus não pode não existir. A existência de Deus é necessária, não contingente. É impossível que Deus não exista, da mesma forma que é impossível que um triângulo não tenha 3 lados. Mas aqui está o golpe. Proposição 16.
Da necessidade da natureza divina devem seguir infinitas coisas de infinitas maneiras. Tudo que existe, existe necessariamente. Não poderia ser diferente. Cada coisa, cada evento, cada configuração segue necessariamente da natureza de Deus. Agora pense nas implicações disso para o inferno. Se Deus é perfeito, e se tudo que existe segue necessariamente da natureza de Deus, então tudo que existe é uma expressão necessária da perfeição, incluindo você, incluindo suas ações, incluindo o que a igreja chama de pecado. Você não está falhando em ser o que deveria ser. Você está sendo exatamente o que deve ser, dadas todas as causas que te trouxeram aqui. Sua natureza, sua educação, suas circunstâncias, sua biologia, seu contexto histórico, tudo isso determina necessariamente quem você é e o que você faz. Spinoza não está dizendo que você não tem responsabilidade. Ele está dizendo que livre-arbítrio, a capacidade de ter feito diferente dadas exatamente as mesmas circunstâncias, é uma ilusão. Uma ilusão nascida de ignorância sobre as causas que nos determinam. E se você não tem livre-arbítrio, se suas ações seguem necessariamente de sua natureza, se sua natureza segue necessariamente da natureza de Deus, como você pode ser punido eternamente por ser o que não poderia deixar de ser? Um Deus perfeito criaria seres sabendo que iriam pecar, sabendo que não poderiam fazer diferente, e então os puniria eternamente por isso? Isso não é justiça, é sadismo. E Spinoza prova que um Deus perfeito não pode ser sádico, porque sadismo é imperfeição, e imperfeição é impossível na substância infinita. A segunda rachadura apareceu, e o edifício está começando a tremer. A terceira equação: eternidade, duração infinita. Aqui é onde Spinoza se torna verdadeiramente cirúrgico, porque ele vai direto ao coração do que faz inferno aterrorizante. Eternidade. Não sofrimento temporário. Sofrimento eterno, sem fim, sem esperança de fim, para sempre. Mas Spinoza pergunta: o que significa eterno? E sua resposta destrói completamente o conceito de punição eterna. Definição 8. Por eternidade entendo a própria existência, enquanto concebida como seguindo necessariamente da definição de uma coisa eterna. Leia isso de novo. Spinoza não está definindo eternidade como tempo que nunca termina. Ele está definindo eternidade como modo de existência completamente diferente de tempo. Pense assim, você provavelmente acha que eterno significa muito, muito tempo, infinitamente longo, tempo sem fim. Spinoza diz, não. Eterno significa fora do tempo completamente. Não está em tempo. Não tem duração. Não é longo. Simplesmente é. Por que isso importa? Porque punição requer tempo. Punição é algo que acontece durante um período. Inferno eterno seria punição que continua indefinidamente através do tempo. Mas se eternidade não é duração através do tempo, então punição eterna é uma contradição em termos. É como círculo quadrado ou som silencioso. Você pode ter punição temporal. Você pode ter existência eterna. Mas você não pode ter punição eterna, porque punição e eternidade pertencem a categorias diferentes. Proposição 23, escolho. A mente humana não pode ser absolutamente destruída com o corpo, mas dela permanece algo que é eterno. Espere, Spinoza acredita em vida após a morte? Não da forma que você pensa. Continue lendo. Sentimos e sabemos por experiência que somos eternos. Não seremos eternos depois de morrer. Somos eternos. Agora, sempre fomos. Porque a parte de você que é eterna não é sua personalidade, suas memórias, seu ego. É sua essência, sua participação na substância infinita. E essa sempre foi eterna. Sempre será eterna, porque nunca esteve em tempo para começar. Sua personalidade é temporal. Ela nasce, muda, morre. Mas o que você realmente é, substância, é eterno. Nunca nasceu, nunca morre, existe necessariamente. E se o que você realmente é nunca nasce ou morre, então não há depois da morte onde punição poderia acontecer.
Há apenas a transformação de configurações temporárias dentro de substância eterna, que continua sendo exatamente o que sempre foi. Inferno eterno requer que algo temporal, punição, continue eternamente. Mas temporal e eterno são mutuamente exclusivos. A terceira rachadura apareceu. E agora o edifício inteiro está desmoronando. A quarta equação: bem e mal, útil e inútil. Mas espere, você pode estar pensando, mesmo que inferno eterno seja logicamente impossível, e quanto à punição temporária? E quanto a consequências para más ações? Não precisa haver justiça? Spinoza estava esperando essa pergunta, e sua resposta destrói não apenas inferno, mas todo o framework moral que justifica a punição. Proposição 68. Escolho. Se os homens nascessem livres, não formariam nenhum conceito de bem e mal enquanto permanecessem livres. Isso parece chocante até você entender o que Spinoza quer dizer com bem e mal. A Igreja te ensinou que bem e mal são absolutos, categorias cósmicas, leis divinas escritas na estrutura da realidade. Spinoza diz: não. Bem e mal são julgamentos humanos, projeções, maneiras que descrevemos coisas que aumentam ou diminuem nossa capacidade de agir. Definição 1. Parte 4. Por bem entenderei aquilo que sabemos com certeza nos ser útil. Definição 2. Por mal, ao contrário, aquilo que sabemos com certeza impedir que alcancemos algum bem. Bom, útil para sua natureza, aumenta seu poder de agir. Mal, prejudicial para sua natureza, diminui seu poder de agir. Nada é bom ou mal em si mesmo. Veneno é mal para humanos, bom para a planta que o produz. Carne é boa para leões, neutra para plantas. Bem e mal são relacionais, não absolutos. E se bem e mal não são absolutos, se são apenas nossa maneira de descrever o que nos ajuda ou prejudica, então punição por fazer mal não faz sentido. Você não pune fogo por queimar. Você entende que queimar é a natureza do fogo e age de acordo. Você não pune cobra por ser venenosa. Você entende que veneno é parte de sua natureza e mantém distância. Da mesma forma, quando alguém faz mal, não é porque escolheu livremente rejeitar o bem cósmico. É porque sua natureza, dadas as causas que a determinaram, expressa-se dessa forma. A resposta apropriada não é punição, é entendimento e modificação de causas. Você não cura assassinato com tortura eterna. Você o previne mudando as condições que o produzem. Proposição 63. Quem é conduzido pelo medo e faz o bem para evitar o mal, não é conduzido pela razão. Moralidade baseada em medo de punição não é moralidade. É obediência covarde. E produz não pessoas boas, mas pessoas fracas que só agem corretamente quando ameaçadas. Spinoza quer pessoas que agem bem porque entendem que é útil, que aumenta seu poder, que está de acordo com sua natureza racional. E você não precisa ameaçar essas pessoas com o inferno, porque elas já entendem que prejudicar outros é prejudicar a si mesmo, já que todos são modos da mesma substância. A quarta rachadura, e agora não resta nada da estrutura. A quinta equação: amor a Deus. Obediência. Por medo. Estamos chegando ao coração do argumento, a parte que a Igreja nunca pode responder. A Igreja diz que te ama, diz que Deus te ama, e por esse amor vai te torturar eternamente se você não corresponder. Spinoza expõe isso como a obscenidade lógica que é. Proposição 17. Deus está isento de paixões e não é afetado por nenhum afeto de alegria ou tristeza. Proposição 18. Ninguém pode odiar a Deus. Por quê? Porque ódio e amor, como a Igreja os descreve, são emoções. E emoções são estados de corpos finitos que mudam em resposta a estímulos externos. Mas Deus, sendo substância infinita, não muda, não reage, não sente alegria quando você obedece ou raiva quando você peca. Deus não pode te amar ou te odiar porque Deus não tem emoções. Não porque Deus é frio, mas porque emoções são características de seres finitos e limitados. O sol não ama você quando aquece sua pele. Não odeia você quando queima. Simplesmente brilha de acordo com sua natureza.
sem preferência, sem julgamento. Da mesma forma, Deus, natureza, simplesmente é, expressando infinita perfeição em infinitas formas, sem preferir algumas sobre outras. Então, o que é amor a Deus? Proposição 36. Corolário. O amor intelectual da mente a Deus é o próprio amor de Deus pelo qual Deus ama a si mesmo. Quando você entende verdadeiramente sua natureza como modo de substância infinita, quando você vê as coisas subespécie a eternitatis, do ponto de vista da eternidade, você experiencia amor, não amor emocional, amor intelectual, alegria que vem de entendimento, paz que vem de ver sua participação no todo. E esse amor não pode ser destruído por punição, porque não depende de recompensa ou ameaça. Depende apenas de entendimento. Proposição 41. Mesmo que não soubéssemos que nossa mente é eterna, ainda consideraríamos como primordiais a piedade, a religião e absolutamente todas as coisas que mostramos estar relacionadas à coragem e generosidade. Tradução. Você não precisa de inferno para ser bom. Você não precisa de recompensa celestial para agir com virtude. Você age bem quando entende que é útil, quando vê que aumenta seu poder, quando reconhece sua conexão com o todo. E pessoas que só são boas por medo de inferno? Spinoza chama de escravas, não virtuosas. A Igreja vendeu uma imagem monstruosa de Deus, um tirano cósmico que te ama condicionalmente e te tortura eternamente se você não retribui. Spinoza mostra que esse não é Deus. É uma projeção de tiranos humanos que querem controle. O Deus real, natureza, substância, realidade, não pune, não recompensa, não julga. Simplesmente é perfeito, e você é parte dessa perfeição. A equação final, medo do inferno, escravidão, entendimento, liberdade. Agora juntamos tudo. Todas as equações convergem em uma conclusão irrefutável. Inferno eterno é logicamente impossível. Não pode existir fora de Deus, nada pode. Não pode existir dentro de Deus, contradiz perfeição. Não pode ser eterno. Punição requer tempo, eternidade é atemporal. Não pode ser justiça. Punir alguém por agir de acordo com sua natureza necessária é contraditório. Não pode vir de amor. Deus não tem emoções antropomórficas. 5 impossibilidades, 5 provas independentes, cada uma suficiente para demolir a doutrina. Mas Spinoza vai além de simplesmente provar que inferno não existe. Ele mostra por que você acreditou que existia. Proposição 63. Quem é conduzido pelo medo e faz o bem para evitar o mal, não é conduzido pela razão. Medo é uma emoção passiva. Surge de não entender as causas das coisas. Quando você não entende por que algo acontece, sua imaginação preenche o vazio com terror. Criança não entende trovão, imagina monstro no céu. Adulto não entende morte, imagina inferno depois dela. E autoridades exploram esse medo. Cultivam ignorância para manter poder. Prefácio da parte 4. A impotência humana em moderar e reprimir os afetos chamo de servidão, pois o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio controle, mas sob o controle da fortuna. Substitua a fortuna por igreja e você tem a admissão deles. Enquanto você tem medo de inferno, você é escravo. Não de Deus, mas de homens que afirmam falar por Deus. Homens que te dizem, obedeça ou queime, pague ou queime, silencie ou queime, acredite ou queime. E o mais cruel, eles te fazem agradecer por isso, te fazem sentir grato pela ameaça, te fazem louvar o Deus que supostamente te salvou da tortura que ele mesmo ameaçou infligir. É abuso psicológico em escala civilizacional. E funciona porque medo desativa pensamento crítico. Mas Spinoza te dá a chave. Proposição 42. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Você não age bem para evitar punição futura. Você age bem porque entender e agir de acordo com sua verdadeira natureza é alegria, é liberdade, é beatitude. Aqui, agora, não depois de morrer. Quando você entende que é modo de substância infinita, que sua existência é necessária, que não há julgamento cósmico esperando, que bem e mal são relacionais não absolutos, o medo desaparece,
e com ele o controle que outros têm sobre você. Você se torna livre, verdadeiramente livre. Não para fazer o que quer imprudentemente, mas para agir de acordo com o entendimento, ao invés de medo. O preço que Spinoza pagou. Vamos ser claros sobre o que aconteceu quando Spinoza publicou essas ideias. 670. Tratado Teológico Político, publicado anonimamente. Banido imediatamente pela Igreja Calvinista de Amsterdã. 1677. Ética, publicado póstumamente. Banido pelos calvinistas, banido pelos católicos. Colocado no Index Librorum Prohibitorum, lista de livros proibidos do Vaticano, onde permaneceu por 300 anos. Por quê? Porque ele removeu a arma. Você pode ameaçar alguém que acredita em inferno. Não pode ameaçar alguém que sabe que é logicamente impossível. Você pode controlar alguém que tem medo de Deus. Não pode controlar alguém que entende que Deus, oco, natureza e não julga. Você pode dominar alguém que busca salvação. Não pode dominar alguém que reconhece que já participa do eterno. Durante séculos, acadêmicos estudaram Spinoza, enquanto cuidadosamente evitavam ensinar essa parte. Discutiram sua metafísica, debateram seu determinismo, analisaram sua epistemologia. Mas a eliminação matemática do inferno? Silêncio. Por quê? Porque mesmo acadêmicos seculares entendem. Se as pessoas realmente compreendessem que inferno é impossível, que medo de punição eterna é infundado, que moralidade não requer ameaça sobrenatural, sistemas inteiros de controle social desmoronariam. Não apenas igrejas, governos que usam retórica religiosa, famílias que usam ameaças espirituais, sociedades construídas sobre culpa e medo. Tudo isso requer que você acredite em inferno, ou pelo menos que tenha medo de que possa ser real. Spinoza removeu até essa possibilidade. A libertação que te espera. Então agora você sabe. Você viu as equações, seguiu a lógica, entendeu as provas. Inferno eterno é impossível. Não improvável. Não metafórico. Impossível. Logicamente, matematicamente, necessariamente impossível. Aquela voz que sussurra, e se for real, está mentindo. Não porque quer te prejudicar, mas porque foi programada em você antes que você pudesse pensar criticamente. É hora de desligá-la. Mas deixe-me ser honesto. Conhecer intelectualmente que inferno é impossível não é o mesmo que se libertar emocionalmente do medo. Porque medo não vive em sua mente racional. Vive em sua amígdala, em seus instintos, em partes de você que foram condicionadas antes que você tivesse linguagem. Então, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, reconheça o medo. Não negue. Não minimize. Olhe diretamente para ele. Eu tenho medo de inferno. Esse medo foi instalado em mim. E agora sei que é baseado em impossibilidade lógica. Segundo, quando o medo surgir, e vai surgir, especialmente à noite, especialmente quando você está vulnerável, não entre em debate. Não tente provar para si mesmo de novo que inferno é impossível. Simplesmente observe. Ah, lá está o medo de novo. É apenas condicionamento antigo. Não preciso obedecê-lo. Terceiro, substitua o medo por entendimento. Toda vez que você sentir aquele aperto no peito, aquela voz sussurrando sobre danação, pare e lembre. Eu sou um modo da substância infinita. Minha existência é necessária. Não há julgamento porque Deus não tem emoções. Não há punição eterna porque eternidade não é duração. Eu já participo do eterno agora. Quarto, viva como se fosse livre, porque você é. Tome aquela decisão que você estava adiando por medo. Fale aquela verdade que você estava segurando. Perdoe a si mesmo por aquele pecado que você carregou por anos. Não imprudentemente, não egoisticamente, mas corajosamente, com a dignidade de alguém que entende que moralidade real vem de entendimento, não de ameaça. E aqui está a parte bonita. Quando você para de agir por medo de inferno, quando você age por entendimento ao invés, você se torna melhor, mais genuíno, mais compassivo, porque sua bondade não é performance para evitar punição. É expressão de sua verdadeira natureza. Spinoza te deu a prova, mas só você pode dar o próximo passo, a escolha que define tudo. Baruch. Spinoza morreu livre,
excomungado, banido, pobre, sozinho, mas livre, livre de medo de Deus irado, livre de terror de inferno, livre de culpa por ser humano, livre para pensar, questionar, entender. Ele pagou tudo por essa liberdade e deixou o mapa para você encontrá-la também. As equações estão na sua frente. Substância, mira-me, Deus. Natureza, sem separação, sem inferno externo. Perfeição, mira-me, realidade, sem punição por natureza necessária. Eternidade, duração, sem tempo para punição eterna. Bem e mal, relacional, sem absolutos cósmicos. Amor a Deus, medo, sem emoções antropomórficas. Cada equação é uma porta se abrindo. Cada prova é uma corrente quebrando. A pergunta não é se as equações estão certas. Elas estão. Spinoza provou matematicamente. Ninguém refutou em 350 anos. A pergunta é, você tem coragem de aceitá-las? Porque aceitar significa abrir mão da mentira confortável. Significa não poder mais usar medo de inferno como desculpa para não viver plenamente. Significa assumir responsabilidade total por sua vida, sem rede de segurança de salvação externa. Significa ser livre, verdadeiramente, aterrorizantemente, gloriosamente livre. E liberdade é sempre uma escolha. Você pode voltar ao medo. Pode decidir que é mais seguro acreditar só por via das dúvidas. Pode continuar vivendo como se inferno pudesse ser real. Ou você pode fazer o que Spinoza fez. Confiar na razão, aceitar as consequências lógicas e viver sem medo. A equação está resolvida. Inferno. 0. Agora resolva você. Aqui está o que preciso que você faça agora. Se essas equações libertaram você, se você sentiu mesmo que por um momento o peso do medo do inferno desaparecer, curta este vídeo para que essa libertação matemática alcance outras pessoas ainda presas no terror. Inscreva-se se você quer continuar explorando verdades que destroem prisões mentais. E deixe um comentário respondendo honestamente. Qual decisão você tomaria hoje se soubesse com certeza absoluta que inferno não existe? Essa resposta é seu compromisso, com você mesmo, com liberdade, com vida vivida por entendimento ao invés de medo. Spinoza resolveu a equação há séculos. Você acabou de receber a solução.